Olá, bom dia, muito obrigado pela sua companhia. E a gente começa esta edição do Noticidade Manhã com as informações do trânsito. Para o motorista que vai sair de casa neste momento, no sentido da capital pelos sistemas Castelo Raposo e Anhanguera Bandeirantes, por enquanto não há problemas e o fluxo segue normal. Já quem vai para o centro de São Paulo, principalmente para a Zona Leste, na Avenida Itaquera, uma loja de sofás pegou fogo. Neste momento, há viaturas do Corpo de Bombeiros no local e o trânsito está parcialmente interditado. Ainda não há informações de feridos. O ideal é evitar aquela região. Só para lembrar que hoje, o rodízio municipal proíbe no centro expandido da capital veículos com placas final 7 e 8, das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. E a multa para quem cometer esta infração é de R$ 85,12, além, é claro, de somar 4 pontos na carteira de habilitação. É hora de conferir os destaques da região. O Jornal de Jundiaí desta quinta-feira, 4 de abril, traz as seguintes manchetes. O preço do vandalismo. Jundiaí gasta R$ 8 mil por mês para recuperar depredações em placas de vidro instaladas ao longo da Avenida 9 de Julho, que foi reformulada há 2 anos, olha só, ao preço de R$ 50 milhões. E você vê ainda, juros para parcelar o pagamento de impostos municipais atrasados são maiores que os cobrados em financiamentos de carros. E agora vamos saber o que é notícia no Brasil, direto do estúdio do SBT Manhã, com Patrícia Rocha. E um suspeito morreu e outros 2 ficaram feridos numa tentativa de assalto na zona sul de São Paulo. Aproveitando o trânsito parado, o trio surpreendeu uma mulher que estava acompanhado dos 2 filhos pequenos. O que eles não imaginavam é que no carro de trás estava um policial militar de folga. Ao ver a ação, o PM reagiu e trocou tiros com os criminosos. Um deles morreu e os outros 2 foram baleados e levados para hospitais da região. O policial e as vítimas não se feriram. E olha, também na zona sul de São Paulo, 2 homens foram baleados nesta madrugada em bairros próximos, num curto espaço de tempo. Um deles morreu. A polícia não divulgou detalhes dos crimes e até agora ninguém foi preso. Um motorista morreu depois de perder o controle do veículo e bater com o carro em um poste no quilômetro 65 da rodovia Raposo Tavares, em Mairinque. Segundo a polícia, ele estava sozinho no carro e morreu no local. Em Alumínio, um homem foi preso ao tentar fugir da polícia e capotar o carro. O veículo estava com o chassi raspado e as placas clonadas. Segundo a polícia, havia 4 pessoas no carro, entre elas uma menor de idade. Apesar do acidente, ninguém ficou ferido. O homem foi encaminhado à cadeia de São Roque. Um outro suspeito conseguiu fugir. No Espaço Solidário de hoje, você vai conhecer um projeto realizado por uma ONG de Tietê, que oferece oficinas com atividades gratuitas para adolescentes que cumprem medida de liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade. Além de semear ervas e verduras usadas na cozinha da ONG, o trabalho na horta também acalma. Mesmo quem nunca teve contato com a terra, aqui não fica de fora. O projeto atende 50 adolescentes que cumprem medida de liberdade assistida e outros de prestação de serviço à comunidade. O índice maior, infelizmente, é por causa de drogas e também brigas em escolas, ameaça a professores, adolescentes que estão dirigindo sem habilitação. Eu fui pega fazendo vandalismo. Aqui por causa de tráfico, né? A ONG é mantida com apoio da prefeitura, doações da própria comunidade e eventos beneficentes. Esforço para devolver aos jovens a dignidade de viver livre e com a consciência tranquila. A ONG ela dá uma assistência bastante pra gente, não só na parte tipo social, mas como também assim numa parte pessoal também da gente, assim, ó. A gente começa a se desenvolver mais, assim, nossa capacidade é ficar mais evoluída, né? O dia a dia aqui é normal, né? Faz atividade,
Nós brinca, dá risada, conversa. As atividades são de segunda a sexta-feira, fora do horário escolar. Este adolescente conta que mora com a avó e que sempre se envolveu em confusões. O acolhimento na ONG é o início de uma esperança. Aqui ajuda a gente bastante a refletir também, né? Parar aí de aprontar e fazer os bagulhos, né? É a certeza de ajudar na recuperação ou na mudança completa dos atendidos que o trabalho continua. Nós temos muitos alunos que frequentaram aqui, que hoje já estão terminando a faculdade, já tem vários assim que já se formaram. Nós temos alguns alunos assim que estão no curso de engenharia, curso de direito. Então, realmente vale a pena. O governador Geraldo Alckmin esteve durante esta quarta-feira na região para anúncios. Entre os compromissos, a desativação da cadeia de São Roque. Os últimos 13 presos da cadeia foram transferidos para o centro de detenção de Capela do Alto. A placa da cadeia foi retirada por policiais. O local, com capacidade para 40 homens, já chegou a abrigar 240. Chefe de carceragem, João Antônio trabalha no local há 19 anos e viveu o clima tenso da superlotação. Era corrido, blitz todo dia, nós dávamos blitz, revistas na cadeia, já pernoitamos aqui por comentários de resgates de preso. Agora nós vamos informar todos os fóruns judiciais sobre as transferências dos mesmos, porque eles têm audiência, a maioria é preso provisório, então eles têm audiência e os fóruns não sabem para onde foram os destinos. Então nós vamos fazer essas informações. O governador Geraldo Alckmin chegou por volta das 10h30 da manhã para a derrubada simbólica das grades da cadeia. A partir de agora, a delegacia local só receberá presos por poucas horas depois de flagrantes, antes de encaminhá-los aos CDPs. Esse é um dia histórico, né? Quando é derrubada a grade para não ter mais preso aqui na cadeia pública, na delegacia de polícia de São Roque. Chegou a ter 240 presos aqui no meio da cidade e a nossa meta é não ter preso mais em cadeia, só em modernos centros de detenção provisória. Previsão é que a próxima cadeia desativada seja a feminina de Votorantim, porque previsão para o centro de detenção feminino em Votorantim é para janeiro, então ela seria desativada da mesma forma que está sendo hoje em São Roque. Nas instalações da cadeia, a prefeitura pretende instalar um poupa-tempo. Um poupa-tempo aqui atenderia todas as necessidades da nossa sociedade. O governador assinou ainda a destinação de 3 milhões de reais para investimentos com turismo e anunciou o envio de verbas para a reconstrução da ponte do centro de São Roque, que desabou em dezembro de 2012. Nós estamos liberando para a ponte sobre o rio Aracaí, R$ 726 mil. A obra já está licitada, deve começar nos próximos dias. No início da tarde, em Boituva, o governador inaugurou uma estação de tratamento de esgoto construída com investimento de 6 milhões e meio de reais e que atenderá 18 mil habitantes. Melhor tecnologia para despoluir os rios aqui da cidade e com isso despoluir o rio Sorocaba, a bacia do Sorocaba, e com isso a região do Médio Tietê. Então ajuda toda a bacia hidrográfica. O governador soltou peixes no Ribeirão Gerivá, que recebe água tratada na estação. Ele ainda anunciou a instalação de uma escola técnica no município e a construção de um novo fórum. No último compromisso na região, Alckmin inaugurou a duplicação da rodovia Marechal Rondon no trecho entre Itu e Porto Feliz. Em entrevista coletiva, ele anunciou ainda que a duplicação da João Leme dos Santos, que liga Sorocaba a Salto de Pirapora, deve começar esse ano. SP264, ontem saiu a autorização do IFAM, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Arqueológico, que é um órgão federal. Tivemos autorização ontem, o edital sai até o dia 15 de abril. Então, em 11 dias está publicado. O prazo para começar a obra é agosto, nós vamos tentar antecipar para julho. E a hora que começar, ela ficará pronta em 12 meses. Hoje é celebrado o Dia Nacional do Parkinsoniano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que no Brasil, aproximadamente 200 mil pessoas com mais de 60 anos sejam portadores da doença. E para falar mais sobre o assunto, a gente conversa ao vivo com a repórter Andréia Trevisan, que está em Sorocaba. Bom dia, Andréia.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que assistem ao Noticidade de Manhã. Pois é, esta doença tem 4 principais sintomas, mas não são os únicos. Sobre o assunto, eu converso agora com a geriatra Maria Beatriz Montanho. Bom dia. Quais são esses sintomas? Bom dia. Bom dia a todos. Os principais sintomas são 4. Rigidez, tremor, bradicinesia, que é lentidão do movimento, e instabilidade postural. O tremor é um tremor de repouso, a gente chama de tremor contador de dinheiro. E a rigidez, o indivíduo fica mais rígido e assume essa postura. E a instabilidade postural predispõe a quedas, certo? Enfim, são esses 4 sintomas principais. 2 deles já me diz que o indivíduo vai ter a doença de Parkinson, conhecida antigamente como mal de Parkinson. Como é feito o tratamento? O tratamento, ele é medicamentoso, né? A gente vai estar, é uma doença neurológica, onde há deficiência de uma substância no cérebro, que é a dopamina. Certo? E a gente vai repor essa substância, a dopamina, e essa seria a prova terapêutica. Se o indivíduo melhora com o tratamento, nós temos certeza que esse indivíduo tem a doença de Parkinson. Terapia também é indicada? Isso, além do tratamento medicamentoso, nós temos o tratamento não medicamentoso, como fisioterapia, terapia ocupacional, até psicoterapia. Existem também outros sintomas que não são esses sintomas principais, que acompanham a doença de Parkinson, como seborreia, né? Seborreia, que seria sebo no couro cabeludo, cialorreia, que seria muita saliva, engasgo, hipofonia, que é a voz fraquinha, isso é certo? Então, o indivíduo ele precisa ser tratado, que ele vai estar melhorando a sua qualidade de vida, evitando a progressão da doença. Agora, e fundamental é o apoio da família. E fundamental o apoio da família, não é? Porque o indivíduo vai estar mais lento, né? É a doença da lentidão do movimento. Então, ele vai ter que ter a compreensão da família e o aporte familiar para o tratamento. O diagnóstico, muitas vezes, não é difícil, porque se confunde com outros problemas, não é? Então, inicialmente, a gente vai ter que investigar se o indivíduo tem mesmo a doença de Parkinson, que não tem uma causa conhecida, ou o parkinsonismo, não é? O parkinsonismo, ele tem sintomas parecidos, mas é provocado frequentemente por drogas, né, que são muito utilizadas pelas pessoas idosas, como drogas para labirintite, né, a cenarizina, a flunarizina, drogas antihipertensivas. Ok, obrigada, doutora, pelas informações. Fernando, daqui a pouco eu volto falando sobre cultura. Obrigado, André, pelas informações iniciais. É hora de falar do tempo, que continua abafado na região. O sol aparece, mas existe a possibilidade de chuva no fim da tarde. Hoje, em Sorocaba, as temperaturas sobem um pouco e a mínima será de 20, com máxima atingindo os 30 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Salto de Pirapora, a mínima prevista é de 20 graus e a máxima chega aos 30. Itapetininga tem máxima de até 29. Já em Laranjal Paulista, a máxima pode chegar aos 31 graus. Em Mairinque, a mínima prevista é de 17 e a máxima chega aos 28 graus. Especialistas e treinadores afirmam que tudo que o ser humano faz ou realiza durante a vida tem a seguinte regra: é preciso treinamento para se desenvolver. E com a nossa cabeça não é diferente. Pelo menos é o que garante esse grupo que abriu uma franquia da Escola de Ginástica para o Cérebro em Sorocaba. A base é novidade, variedade e desafio crescente. As ferramentas que nós utilizamos para isso são o ábaco, jogos pedagógicos, apostilas de desafios. O interessante é que na aula a gente vê pessoas de todas as idades e com necessidades diferentes. Desde crianças, pessoas que já estão em plena idade produtiva. Nós temos um rapaz que trabalha em empresas aqui, que veio procurar porque queria dar um up na carreira. Quem pratica ginástica há pouco tempo já nota a diferença. A garotinha de 10 anos
utiliza esse aparelho chamado ábaco para fazer contas. E com o tempo, não vai mais precisar dele. Eu demorava mais para fazer as contas de matemática e agora eu tô bem mais fácil. Eu pego ele na mente e vou fazendo as contas. A Flávia também. Ela tem dislexia, dificuldade em concentração e em menos de um mês já viu que as notas na escola melhoraram. Tava com média 7, mas agora eu tô 8,5. Melhorou bastante, né? Sim, matemática e língua portuguesa era 4, 4,5, 5. Agora tá melhorzinho. Você tem um ganho de performance a curto prazo, melhorando várias funções cerebrais como concentração, raciocínio lógico, velocidade de raciocínio, coordenação motora, memória, melhora a sua capacidade de resolver problemas, melhora a sua autoestima, a sua autoconfiança e a longo prazo você ganha em qualidade de vida, o que é bastante importante também. De acordo com esse neurologista, a tese de Sidney tem fundamento. Nos centros de estudos se observa que existem os neurônios não muito ativos e você com a memória, fazendo o exercício para a memória, lendo, jogos, você dá uma melhor performance nos neurônios. Ah, e ele lembra uma coisa muito importante. Assim como os músculos do corpo, o cérebro também precisa de descanso. Por isso, não vamos abusar das atividades, hein? O sono, o descanso é fundamental para você recuperar essas energias gastas durante as suas atividades, né? Durante esse período, muitas outras substâncias são produzidas e recuperam as funções. É hora de falar de cultura, um assunto que sempre enriquece, não é verdade? Principalmente quando se trata de Carlos Drummond de Andrade. E para homenagear este ícone da literatura brasileira, a Fundação de Desenvolvimento Cultural, a Fundec, em Sorocaba, promove uma exposição que conta um pouco da história e das obras deste grande poeta brasileiro. Sobre o assunto, nós voltamos a falar ao vivo com a repórter Andréa Trevisan. É isso mesmo, Fernando. Olha só, a exposição é um convite a todos, principalmente aos apaixonados por Carlos Drummond de Andrade, pelos poemas e crônicas dele. Sobre este assunto, eu converso agora com Wagner Carrilho, que é gerente de relacionamento do setor público. Bom dia, o que um visitante vai encontrar aqui? Bom dia. O visitante encontrará aqui a vida de Carlos Drummond de Andrade retratada através de 16 painéis. Inclusive o cinegrafista, o Rafael, vai mostrar agora para a gente? Sim. São 16 painéis e mais um vídeo documentário, né, que retratam a vida, a obra de Carlos Drummond desde a sua infância, desde o contexto familiar, né, a sua trajetória política, né? Tem a parte política que interessa a muita gente. Bastante, né? Então, assim, essa mostra, ela é uma iniciativa da Fundação Banco do Brasil, né? O objetivo é buscar resgatar a memória, o pensamento, né? Inclusive tem um projeto específico. Sim, chama Projeto Memória, né? Da Fundação Banco do Brasil, cujo objetivo é resgatar e preservar, né, a obra, o pensamento de personalidades brasileiras que contribuíram significativamente para a cultura brasileira, né? Agora, esta exposição todo mundo quer ver. Ela é itinerante, já passou por várias cidades e fica em Sorocaba só até sábado. Sim, a mostra começou no dia 28 e fica agora até o dia 6 de abril, não é? Essa mostra ela percorre cerca de 800 municípios brasileiros, né? E foi possível trazê-la a Sorocaba graças à parceria com o Fundo Social de Solidariedade, a Secretaria de Cultura e Lazer e a Secretaria de Educação do município. Você estava comentando que tem um vídeo documentário bem interessante. Sim, ali são retratados poemas, né, do nosso poeta Carlos Drummond, e vale a pena conferir, né? A exposição ela fica aberta ao público, é gratuita, né? Importante falar isso. Podendo ser visitada, falta pouco, mas vale a pena conferir. Hoje e amanhã, entre 8 e 18 horas da noite, né? E no sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. Qual a importância de apoiar um projeto cultural como este? É importante porque a Fundação Banco do Brasil ela tem a função social também de trazer a cultura, né, para os cidadãos
do nosso país. Então é importante também ter o apoio do poder público em recepcionar, né, como foi aberto aqui na sala da Fundec, sala de exposições da Fundec. Ok, muito obrigada pelas informações. Vamos recapitular. Então, a exposição fica em Sorocaba, na Fundec, na rua Brigadeiro Tobias, número 73, no centro de Sorocaba, até sábado. Hoje e amanhã, sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. E no sábado, começa às 8h30 da manhã e vai até o horário do almoço, até meio-dia. Não tem como perder, não paga nada para entrar. Obrigado, André. Enriquecer o conhecimento é sempre importante, não é verdade? O Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha logo mais, à 1 da tarde, com Nolan Robertos no Manchetes Noticidade. E a gente encerra esta edição com as imagens, ao vivo, da exposição de Carlos Drummond de Andrade, na Fundec, em Sorocaba. Um excelente dia para você e sua família. Saúde e sucesso!